Ele já sabe que vai perder as eleições. Tem demônio sendo chamado de Deus e tem gente honesta sendo chamada de demônio, porque tem gente que não está tratando a igreja para custar da fé ou da espiritualidade, e está fazendo da igreja um palanque político ou uma empresa para ganhar dinheiro. As igrejas não têm que ter partido político, porque as igrejas têm que cuidar da fé e da espiritualidade das pessoas, e não cuidar de candidatura de falsos profetas ou de fariseus que estão enganando esse povo inteiro. Esse qual não acredita em Deus. Ele é mentiroso até para isso. Olha os olhos dele, porque ele fala em Deus. Aquilo é uma peça eleitoral. Graça e paz a todos os irmãos de DFs. Bom dia, boa tarde, boa noite. As revelações estão se cumprindo e o que Deus tem me revelado está aparecendo. Você às vezes pode até pensar que eu sou contra algumas pessoas. Não sou contra ninguém. Amo todos em Cristo Jesus, mas sou contra as atitudes de tais. Então, para vocês que estão vendo aí, coisa terrível acontecendo, foi surpreendido no gabinete do presidente Jair Bolsonaro, depois das eleições, depois do resultado, encontraram aí 9 imagens de Exum. Para você que não sabe o que é Exuns, Exuns são aquelas imagens onde um bando e candomblé curvam-se. Acredito. Na pesquisa dos pastores, eles resolveram fazer um levantamento se aquelas imagens já faziam parte do gabinete de todos os presidentes da república que ficam lá dentro. Vira aí o Bolsonaro muito abatido, foram tirar satisfação com ele. E entrando lá no gabinete, segundo a matéria, duas fontes, encontraram 9 imagens de Exuns. O cristianismo repudia. Sabemos que todo mundo tem o direito de ir e vir, liberdade de religião. Verdadeiro cristão não tem conchavo com esses tipos de imagens, aqueles que acreditam nessas imagens. O Senhor Deus tinha me mostrado desde o primeiro dia do governo, esse presidente atual, nada contra a pessoa dele, ou a pessoa do Lula, ou o que for, mas sim contra a atitude dele. Mostrou Bolsonaro em uma pele de serpente, enganando milhares de gente. Vamos ver a matéria. Gospel Prime. Pastores encontram imagens Exus no gabinete de Bolsonaro. Líderes notaram que o presidente estava abatido e descobriram imagem no gabinete. A outra face de Bolsonaro. Eu sempre avisei para os irmãos, para vocês terem, no mínimo, a inteligência espiritual em saber a qual. Então, a questão em que está sendo discutida foi avaliada e foi feita uma análise, uma pesquisa sobre aquelas imagens que se encontravam no gabinete do presidente. Então, eram 9 imagens de Exus. E aí eles resolveram fazer uma pesquisa, um levantamento, se aquelas imagens estariam mesmo ali dentro. Mas a pergunta que não quer calar: mas se o presidente que se dedica ao evangelismo, ou que se dedica a Deus de verdade, como os bestas que chamam-se de cristão, crente político que tem partido, adorava ele, enganando a todos, então ele não deveria ter nenhuma imagem que representa a Ubanda, a Quimbanda, o Candomblé e outras religiões africanas. Foi levantado que lá naquele gabinete da presidência só tinha um Exu, só uma imagem de um Exu. E aí foi acrescentado mais 8. Mas qual a diferença? Se dizem que, mas podem ter colocado essa imagem lá para queimar a cara do presidente, queimar a situação dele. A pergunta que não quer calar: se esta imagem ela tivesse lá dentro, qual a diferença? Se colocaram mais imagens, se já tinha uma, porque o presidente governou 4 anos com uma no seu gabinete. Bom, tendo uma ou 1 milhão, não faz diferença, tudo é a mesma coisa. Se você tem uma imagem para adorar, não importa adorar milhares. Então, neste caso, vemos aí que o presidente atual sabe que ia ser derrotado. Ele, na verdade, estava numa briga. Ele não acreditava no Deus que ele pronunciava nas igrejas dos crentes falsos, da igreja da grande tribulação, dos crentes que são políticos, dos crentes partidários. Então, tudo o que ele dizia, ele certamente amaldiçoava, como diz a Bíblia. Tentava amaldiçoar a Deus, colocar Deus abaixo de zero. Até o jargão dele é diabólico. O jargão dele, certamente, deve ser uma promessa dele dizer: Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Que invertendo, sabe-se que o Brasil também seria acima de Deus. Ele estava colocando o Brasil como Deus de Deus. E muitos cegos, muitos fanáticos, muitos políticos partidários, principalmente os pastores pilantra, principalmente aqueles que encontraram. Nada fica oculto que não venha a ser revelado. Deus permite que o próprio ímpio se revele a si próprio. A Bíblia diz que um reino dividido não pode subsistir. Então tá aí a outra face do presidente Bolsonaro. Ele não podia dividir, ele não podia ir contra o próprio
senhores dele, não podia ir contra as palavras, os ensinos, as instruções que o rei dos Exus, que é Lula, dava para ele. Ele não podia estar adorando os Exus e enganar os Exus. Ele não podia enganar a Lula. Inclusive, em um debate na Globo, o próprio Lula, a câmera era closou justamente nos dois. O próprio Lula disse: por que você está conversando mais se você sabe que eu vou ser o presidente? Eu seria o presidente. Ele calou, ele travou, ele não teve palavra nenhuma. Se você não acredita nisso, procure o debate do segundo turno na Globo, na internet aí, no YouTube, você vai achar esse momento. Então, quando ele chegou e calou, ele se curvou ao Senhor dele. Ele se curvou àquele que pôs ele no poder, é claro, com autorização de Deus. Ele é o mandado, ele é a pessoa que estava recebendo ordem do Lula, de todas as suas petralhas. Quando eu tive a visão depois do segundo turno, o ministro do STF afrontou ele não destituiu o ministro. Por quê? Porque fazem parte da mesma jogada. São filhos do mesmo pai. Sabe quem é a vítima? Você, eu. Os crentes bestas que se curvaram, ajoelharam nos pés desse homem, a outra face. E ainda assim existe muitos crentes que ainda adoram ele. Chamaram ele de Messias, de Jesus Cristo, o Salvador do Brasil. Por isso, pois o Lula e sua toda equipe está dizendo até no jornal, igual esse José Genuíno que eu vi aqui, tá aqui, ó. Vou mostrar para não dizer que eu estou mentindo. Pastores liberais e a Globo querem guerra religiosa entre os evangélicos. Veja que vergonha. Jornalista há mais de 26 anos, Ricardo Costa Nascimento, conhecido como Ricardo JM, publicou um artigo de opinião onde fez crítica aos que considera ser a intenção de alguns pastores liberais, e a Rede Globo promove uma guerra religiosa entre os evangélicos do Brasil. Nascimento explicou que isso passou a ficar mais evidente com a vitória do petista Lula Inácio da Silva para presidente da República. Ele citou como exemplo o artigo colunista Bernardo Melo do jornal O Globo, onde o mesmo alega haver uma divisão na maior denominação evangélica do Brasil. A Assembleia de Deus se divide após a eleição e pastor rejeita atacar Lula de novo. Burrice demais é má fé, diz a manchete do artigo, chamada de fake news, por Nascimentos que contesta a divisão. Segundo o jornalista, o objetivo de conteúdos desse tipo seria alimentar a falsa impressão de que a igreja evangélica do Brasil estaria dividida, a fim de tornar os fiéis mais vulneráveis à manipulação de narrativa. Tá aqui. Bom, tem mais aqui. Vamos ver mais aqui. Aqui está, ó. O Gospel Prime não é só o Gospel, não. Tem outras matérias que diz também. Deixa eu ver se essa aqui fala também. Nós temos outras aqui, mas vamos ler o que esse aqui diz. Genuíno sugere plano do PT para a batalha contra a igreja sem parecer perseguição. O ex-guerrilheiro do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, é um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. José Genuíno participou de uma live no último dia 5, onde fez uma sugestão sobre o governo do presidente eleito Lula, como deverá tratar as igrejas cristãs. A fala de Genuíno foi durante entrevista para o canal esquerdista Diário do Centro do Mundo, DCM. Ao ser questionado pela apresentadora Sara Vivacqua sobre o modo de atuação do PT junto às denominações cristãs, o ex-presidente nacional dos partidos disse que a postura daqui em diante deverá ser de baixo para cima. Quer dizer, o diabo atacando os de cima. Com relação a essas igrejas, nós precisamos atuar de baixo para cima e não repetir o erro que cometemos quando governamos, de atuar com as cúpulas, disse ele, se referindo principalmente às igrejas neopentecostais, chamadas pela apresentadora de máquinas de lavagem cerebral. Em outras palavras, Genuíno argumenta que o PT deve primeiramente influenciar ideologicamente os fiéis, para só então atuar junto aos líderes, uma vez isso geraria uma pressão maior sobre os pastores. Pagamento de imposto, um dos requisitos apontados pelo petista contra a igreja é o pagamento de imposto. Sei que muitos aí vão bater palma, vão adorar, certo? Pra mim tanto faz, tanto fez, porque eu não tenho renda mesmo, eu prego, a minha missão é pregar o evangelho. Agora, esses pastores realmente petistas, bolsonaristas, eles ganham, né, para enganar o povo. Então, isso aqui também que vai afetar não só as igrejas evangélicas, vai afetar os terreiros de Umbanda, Candomblé, os terreiros de alta magia, a maçonaria, tem que também, que é uma entidade. Vai afetar todas as entidades filantrópicas. Isso aqui talvez eles nem consigam, porque eles não vão cobrar deles mesmos, né? César não vai querer cobrar mesmo o que dele mesmo. A outra face do Bolsonaro. O jornalista afirma que pastores acharam nova imagem de Exu no gabinete de Bolsonaro.
Tá aqui, ó. São fontes do Gospel Prime, da Notícia Gospel e desse site adventista.com do Trono, que também nós temos aqui a matéria. Eu falei para vocês que ele é um enganador. Ele nunca foi um cristão. Um vídeo baixado aqui que diz, o Lula diz que vocês estão enganados. O Bolsonaro nunca creu em Deus, nunca acreditou em Dedeus. É tanto que Bolsonaro, em suas discussões, ele sempre dizia que a mulher dele era evangélica. E ele não. Ele, na verdade, nem pagão no sentido de católico ele é. Mas para mim, ele sim tem conchavo com o mesmo espírito que Lula tem. Tira essa conclusão, nenhum nem outro. Para mim, quero só dizer para você, cristão, nunca mais vocês vai escolher partido de homem, porque com certeza, traidores, vocês são de Maranata Venceu Jesus, pelo Senhor, pelos guerreiros de fogo. Até mais.